Olá! No Justiça Legal de hoje, você vai conferir como foi a sessão extraordinária da Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, realizada no município de Blumenau. No quadro Entrevista, a nossa convidada é a juíza de direito Ana Luísa Schmidt Ramos Moraes da Rosa, que fala sobre o dano psíquico como crime de lesão corporal na violência doméstica. Acompanhe também no quadro Isso é Legal, uma reportagem sobre um interessante passeio de trem realizado entre as cidades de Rio Negrinho e São Bento do Sul, no norte do estado. E a partir de agora, você vai ver a cobertura da solenidade de posse dos 4 novos desembargadores da Corte Catarinense. Aconteceu na sala de sessões ministro Teori Zavascki a solenidade de posse dos últimos 4 desembargadores nomeados em 2017 para o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O evento foi guiado pela emoção e sentimento de vitória, diante de tanto estudo e trabalho dos magistrados, que alcançam agora o posto mais alto da Justiça Catarinense. Os novos desembargadores são Hélio Davi Vieira Figueira dos Santos, de 61 anos, natural de Pelotas, no Rio Grande do Sul, e os catarinenses Júlio César Machado Ferreira de Melo, 54 anos, natural de Florianópolis, José Agenor de Aragão, 62 anos, natural de Itajaí, e Sidney Eloy da Labrida, 52 anos, natural de Rio dos Cedros. A minha expectativa, na verdade, tem a ver com as minhas responsabilidades, porque quando você é um juiz, você prolata uma sentença que está sempre sujeita a uma revisão e a chance de os seus erros serem detectados e corrigidos é maior. Então, nesse momento, eu passo a corrigir a decisão dos outros juízes. Ele tem uma carreira já de muitos anos, passou por diversas comarcas, sempre buscou fazer justiça em cada caso que passou por ele e agora, com essa promoção, é o coroamento de uma carreira que, lógico que sou suspeito para falar, mas que entendo brilhante. É uma honra muito grande poder integrar o Tribunal de Justiça de Santa Catarina e é uma emoção inexplicável poder participar junto com a família de um momento de celebração como esse. A esposa do desembargador Sidney relembra a trajetória longa no direito. A emoção é muito grande, até pela carreira que ele fez, né? Uma carreira longa, e a gente espera muito sucesso nessa carreira agora para ele. É um dia realmente muito especial, por estar acompanhado de todos os meus familiares, da minha esposa, meus filhos, meus irmãos, cunhados e especialmente de todos os meus amigos que vieram de longe. E pelo visto, o desembargador José influenciou mais pessoas de sua família. Eu tenho meu irmão José como um grande exemplo de profissional, zeloso, operoso, uma pessoa extremamente honesta, que eu trago inclusive como um espelho para mim mesmo, né? Então, para mim é uma emoção muito grande e uma satisfação enorme estar aqui prestigiando essa posse dele. É muito bacana, rever amigos que eu não via há muitos anos e a família, que está vindo aí para curtir com a gente essa nova etapa da vida. Eu estou muito feliz. A gente fica feliz de saber que acertou. Em segundo lugar, esse filho sempre me trouxe muito orgulho. A solenidade contou também com a presença de convidados especiais, como a ministra do STJ, Nancy Andrighi. É realmente um momento muito especial ver a ampliação do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e a minha presença aqui, além de cumprimentar os outros 3 empossandos, é também para prestigiar especialmente a posse do desembargador Júlio, que foi meu assessor na Corregedoria Nacional de Justiça e prestou um relevantíssimo serviço no período em que trabalhamos lá. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Jorge Mussi, esteve presente e revelou um carinho especial pela casa. Eu fui presidente desse tribunal e sempre que posso, estou aqui. E hoje estou muito feliz porque o tribunal fica maior com a presença de pessoas que vão vestir a camisa do judiciário, 3 de carreira e 1 do 5º constitucional na vaga reservada ao Ministério Público. E com isso fecha esse ciclo, em que o Tribunal de Santa Catarina seguramente vai prestar jurisdição em prazo mais rápido, porque está com o tribunal completo, e é isso que a sociedade espera e o jurisdicionado espera do nosso tribunal. Estamos cumprindo com a nossa principal promessa, que era a transformação dos cargos de juiz substituto
de desembargador em desembargadores. Convidados a realizarem uma sessão extraordinária em Blumenau, os integrantes da Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina foram até uma universidade do município a fim de tirarem dúvidas e também mostrarem aos acadêmicos de direito como funciona na prática um julgamento em segundo grau. Com o objetivo de aproximar a teoria da prática, uma universidade de Blumenau convidou desembargadores da Corte Catarinense a realizarem uma sessão extraordinária no município, destinada aos acadêmicos do curso de Direito. Nós, sistematicamente, temos vindo a Blumenau fazer a sessão aqui na Unicel, porque todo ano eles nos convidam. Nós fazemos o seguinte, fazemos uma sessão bem rápida, são 3 processos, não é tão rápido assim porque a gente procura ser bem didático nos processos, explicar. Então a gente acha que é interessante para eles verem como funciona o tribunal, para ter o dia que eles forem, eles tomarem ciência de como é que a gente acha. Na ocasião, a primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça estava composta pelos magistrados Jorge Luiz de Borba, Luiz Fernando Boller e Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, que mostraram à plateia como se realiza uma sessão de julgamento na Justiça de segundo grau. O aluno vindo até aqui, recebendo a informação do desembargador, como é que funciona a sessão, como é que eles trabalham para fazer o entendimento do processo, para estudar o processo, para chegar no julgamento, é imprescindível, né? A gente trazer a prática para se aliar àquela teoria que eles têm em sala de aula. Então, para a gente é uma oportunidade muito gratificante, satisfatória, enfim, para o aluno é de grande valia. Durante a sessão, os estudantes puderam tirar dúvidas com os desembargadores presentes e alguns deles que participavam de um concurso interno realizado pela universidade fizeram sustentações orais diante deles de um processo já julgado. Está sendo uma experiência única que a gente está tendo de alunos do direito pela primeira vez poder fazer sustentação oral assim. E não basta fazer uma sustentação oral, estamos fazendo perante desembargadores. Então, para a gente, isso é um aprendizado sem tamanho. Não tem como simplesmente mensurar um aprendizado de trazer uma corte, então, para a instituição, né? E em relação ao desafio, é uma coisa que realmente deixa nossos nervos à flor da pele, mas é muito bom porque a nossa coordenação ela sempre se preocupa em trazer, então, e preparar o aluno para aquilo que realmente ele vai enfrentar. Realmente, para adquirir conhecimento, para a gente ver como funciona na prática, né, da vida jurídica, e é uma iniciativa excelente da parte da instituição para com os alunos. Né? É uma satisfação imensa estar aqui hoje tendo a oportunidade de falar na frente de desembargadores com alto saber jurídico, alto conhecimento jurídico. É a segunda vez que estou assistindo a sessão extraordinária com esses desembargadores e com relação à sustentação oral, é a primeira oportunidade, na verdade, que estou tendo. Eu acredito que é um momento de demonstrar realmente todo o conhecimento que a gente vem adquirindo durante todo o curso de Direito. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Blumenau, Romualdo Paulo Marchinhac, acompanhou os trabalhos e revelou acreditar que práticas como essa, organizada pelo Poder Judiciário de Santa Catarina, motivam os estudantes e fazem com que eles tenham ainda mais interesse pelo direito. O tribunal, ao proporcionar a vinda de uma Câmara, então abre esse espaço para que todos os acadêmicos tenham esse contato com a prática, com o dia a dia da advocacia, né, que muitos atuarão nos tribunais, não apenas em primeiro grau, mas também nos tribunais, e possibilita então esse contato, ver a dinâmica do julgamento, que é diferente da dinâmica, né, considerando que é um órgão colegiado. Então, toda essa dinâmica, o procedimento do julgamento de um processo no tribunal, então dá essa experiência, o conhecimento aos futuros advogados. E, sem dúvida, é muito importante para a formação acadêmica e profissional. Voltar aos velhos tempos e dar uma volta de trem pelo interior do nosso estado.
Essa é a ideia do Passeio Histórico-Cultural de Maria Fumaça, realizado pela Associação Brasileira de Preservação Ferroviária Regional de Santa Catarina, no município de Rio Negrinho. E é para essa viagem que você embarca agora com a gente no quadro Isso é Legal. A bordo de uma Maria Fumaça, o passeio nostálgico de trem que vai de Rio Negrinho, no norte de Santa Catarina, até a colônia de Rio Natal, no município de São Bento do Sul, tem como proposta oferecer aos passageiros uma verdadeira viagem no tempo. O trem Maria Fumaça hoje tem vários roteiros saindo de Rio Negrinho, mas a pérola nossa é o trem da Serra do Mar. Tem toda uma história, né? Então realmente está divino, assim, você saber toda essa parte cultural mesmo, de como que foi. Nossa, eu estou apaixonada. Essa locomotiva da década de 30 é a maior a vapor operando hoje no Brasil. A Maria Fumaça, há alguns anos, transportava cargas aqui em Santa Catarina e também em São Paulo. Mas depois que ficou ultrapassada, cerca de 20 anos, passou a operar somente com finalidade turística, levando viajantes a sentirem um pouquinho do gostinho de como era a vida de anos atrás. O nosso passeio histórico-cultural é um trem mensal que leva o passageiro a viver hoje da mesma maneira que era tempos atrás as antigas viagens de trem. Passear de trem, né? Não existe mais lá em Blumenau, acabou. Antigamente, quando eu era mais pequenininho, eu andava de trem, né? Blumenau tinha, mas já faz 40 anos, parece que não existe mais. E hoje foi legal. Passei, estou adorando passeio. O trajeto de quase 40 quilômetros dura cerca de 7 horas. Em cada trecho, os passageiros têm uma surpresa. As belas paisagens de montanha são uma atração à parte. Um espetáculo, né? A gente já fez aí outros passeios também, mas esse aqui também é maravilhoso, muito bom. Pelo caminho, a cerca de 20 quilômetros por hora, os viajantes se deparam com túneis de pedra, pontes metálicas e muita beleza natural típica da Serra do Mar. Em alguns momentos, os trilhos parecem ficar bem longe do chão. A sensação é de estar voando. Uma sensação bem estranha. Bem estranha mesmo. A hora que eu olhei para baixo que não vi terra, não vi nada, só um buraco. É uma sensação bem estranha, mas bem emocionante. História, cultura e muita diversão. Um excelente programa para se fazer sozinho, com amigos ou em família. Quem já experimentou diz que quer voltar. Muito lindo, muito lindo. Me arrependo que eu não vim antes. Muito lindo, gostei de tudo. Passeio, aquele grito do trem, tudo é maravilhoso. Muito legal, muito massa. Nossa, muito bom para a cabeça da gente. Se divertimos bastante, muito aconchegante todos aqui, né? Muito gostoso tudo. Adorei. Espero vir mais vezes. E a seguir, no próximo bloco, no quadro Entrevista, nós recebemos a juíza de direito Ana Luísa Schmidt Ramos Moraes da Rosa, que fala sobre o dano psíquico como crime de lesão corporal na violência doméstica. É logo depois do intervalo, não sai daí, a gente volta já já. Uma pesquisa do início deste ano do Datafolha mostrou um resultado alarmante. 1 a cada 3 mulheres sofreu violência doméstica em 2016. Para se ter uma ideia,
Ao todo, foram 503 mulheres vítimas de violência a cada hora. É sobre esse assunto que eu converso com a magistrada do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Ana Luísa Schmidt. Doutora Ana, eu abro essa entrevista primeiro te parabenizando pelo excelente livro que a senhora escreveu. E a minha primeira pergunta é: o dano psicológico muitas vezes é maior que o dano físico? Os danos psicológicos, não sei se maiores do que os danos físicos, mas eles são muito frequentes. Em pesquisas que já foram realizadas, foi constatado que a violência psicológica é uma violência bastante frequente, só que ela acaba ficando escondida. Eu por quase 5 anos respondi pela vara da violência doméstica aqui na capital e eu percebi que não houve, no tempo em que eu estive lá, nenhuma denúncia oferecida com relação ao crime de violência psicológica, de dano psíquico contra a mulher, e que configuraria, no caso, o crime de lesão corporal, né, porque o crime de lesão corporal do artigo 129 do Código Penal, ele trata da ofensa à saúde ou integridade física da pessoa. Então, o dano psíquico, ele se enquadraria no conceito de saúde, como a saúde mental, incluída aí no crime da lesão corporal. Então, esse crime acaba ficando escondido. Isso não é uma situação só aqui em Florianópolis ou só em Santa Catarina. Em pesquisa que eu realizei no Brasil inteiro, isso é uma constante. São raros, bem raros os casos em que a violência psíquica foi apurada. Então, embora bastante frequente, até mais frequente do que a violência física, a violência psíquica fica escondida. A queixa, então, precisa ser diferente? Na verdade, precisaria ser apurado, porque como é um crime de lesão corporal, o crime de lesão corporal, para ser comprovada a materialidade desse crime, precisa de uma perícia. Ele não pode se dar somente por depoimento, por testemunhos, ele precisaria de uma perícia, no caso, a perícia psicológica, para comprovar essa lesão. E aí teria que ver quais os critérios que essa perícia psicológica teria que ter, quais seriam os sinais que a vítima teria que apresentar para ficar constatado esse dano psíquico. Então, isso foi objeto de uma pesquisa que eu fiz dentro do curso de psicologia. Eu estou fazendo a graduação em psicologia e dentro do curso eu fiz uma pesquisa nesse sentido, sobre quais os critérios que a perícia psicológica teria que ter para comprovar o crime de lesão corporal por violência psíquica, por dano psíquico. Aqui no seu livro a senhora fala do avanço do feminismo e como ele mudou a questão da violência doméstica. Queria que a senhora comentasse um pouquinho sobre isso. Eu acho que sim, a violência doméstica ali que está abrangida, né, pela lei da violência doméstica, pela lei Maria da Penha, né, também conhecida como lei Maria da Penha, engloba todas essas violências, a violência psíquica, a violência física, a violência patrimonial, a violência econômica, a violência sexual. Então são vários os critérios, né? No caso ali da violência psicológica, como eu disse, é uma violência que acaba passando despercebida, pelo menos na justiça. Quais são os principais danos psíquicos que são relatados? Pela pesquisa que eu fiz, tá, os critérios seriam aqueles semelhantes ao transtorno de estresse pós-traumático. O transtorno de estresse pós-traumático ele vem descrito na CID, né, na Classificação Internacional de Doenças. Ele tem ali 3 grupos de sintomas e a perícia teria que averiguar se esses sintomas estão presentes na vítima. Então, seriam esses os critérios. E por que se escolheu o transtorno de estresse pós-traumático, né? Isso vem na literatura, né? na pesquisa de literatura que eu fiz. Porque o transtorno de estresse pós-traumático é um transtorno que tem uma causa. Os sintomas, eles advêm de uma causa específica. Então, diferente de outros transtornos que estão descritos na CID. Então, esse acaba sendo o parâmetro para caracterizar o dano psíquico. E a perícia psicológica, a senhora acredita que é feita de forma adequada? Na verdade, pelo menos no tempo em que eu respondi pela unidade de violência doméstica, não se fazia porque não teve nenhum processo para apuração desse crime. Eu não sei se hoje
Se na data de hoje tem algum processo tramitando ali, então eu não tenho como te responder essa pergunta. Eu não sei como é que isso está, se está sendo feito e se de maneira adequada. Para eu entender melhor, doutora, seria necessário fazer 2 denúncias diferentes, uma de agressão corporal e outra por dano psicológico? Ela teria que ter uma escuta. Na verdade, quando ela fosse à delegacia, a ideia seria essa, à medida em que ela fosse narrando aquilo que aconteceu com ela, os fatos que aconteceram com ela, que nessa escuta na delegacia pudesse ser feita essa distinção. E aí ela fosse encaminhada ao psicólogo da própria delegacia para averiguar. Então seria o que eu proponho até no final do livro ali como prática sugerida, é justamente que ela seja encaminhada ao psicólogo da delegacia e para que ele veja, para que ele faça uma conversa com ela, uma entrevista e indique se há indícios ou não de ela ter algum dano psíquico. Em havendo, que ele elaborasse um documento chamado atestado que instruiria o inquérito policial para apuração desse crime. Mas isso aumentaria a pena? Na verdade, se enquadraria no crime de lesão corporal do artigo 129 e aí a própria perícia, o que ficasse constatado na perícia, a perícia ajudaria muito em enquadrar se a lesão corporal seria aquela do CAPT, né, lesão leve, ou se seria grave ou gravíssima, vai depender do resultado. Essa pesquisa do Datafolha que eu citei no início da entrevista aponta que 52% das mulheres se calam, apenas 11% procuram uma delegacia da mulher e 13% acabam preferindo o auxílio da família para tratar a questão. Queria saber por que em 2017 ainda tanta mulher se cala quando sofre violência doméstica. Olha, uma das curiosidades que eu tinha quando eu ingressei no curso de psicologia justamente era isso, saber por que eu tinha trabalhado, já estava trabalhando há alguns anos na unidade de violência doméstica e saber por que as mulheres permaneciam nesses relacionamentos violentos. E o que eu cheguei à conclusão até agora, eu não terminei o curso ainda, foi que não existe uma única resposta para essa pergunta. Na verdade, não existe por quê? Porque não existe uma essência de mulher, um tipo de mulher, um modelo ou de mulher ou de relação violenta para responder e que a gente pudesse generalizar uma resposta nesse sentido. Então, cada caso é um caso, cada mulher vai ter sua história de vida, as suas características, as circunstâncias em que ela está envolvida, um contexto em que não consigo generalizar isso. Para mim, são muitas as razões para que isso aconteça. Né? Uma delas, inclusive, agora também é notícia de uma pesquisa recente, é que muitas mulheres se veem frustradas com o resultado do processo criminal. Em quais aspectos? Eu acredito que um dos aspectos seja justamente a ausência de possibilidade de se conversar num processo criminal. O processo criminal não dá espaço para isso. A vítima conta a sua versão da história, o acusado oferece ou não a versão dele no interrogatório, ele pode sim fazer o uso do direito dele constitucional de permanecer em silêncio e às vezes, isso é uma opinião minha, essa ausência de conversa, essa ausência de debate acaba frustrando as mulheres. Então, o resultado daquela pesquisa dizia que muitas mulheres, se pudessem voltar no tempo, não teriam escolhido ingressar com um processo criminal para apurar o fato. Infelizmente, a violência às vezes não diminui o sentimento que aquela mulher violentada sente por aquele homem, né? Sim, e o processo criminal, uma sentença num processo criminal, ela termina, muitas vezes, ela termina o processo, mas nem sempre termina o conflito. No livro tem um capítulo interessante que é a prática sugerida. Então, eu gostaria que a senhora explicasse um pouquinho do que seria essa prática sugerida quando o assunto é violência doméstica. A prática que eu sugiro, ela começaria com a mulher quando ela se percebe vítima da violência psicológica, veja que nem sempre ela percebe, nem sempre se dá conta, né? Mas quando ela se percebe, ela se dirige até uma delegacia de polícia, narre a sua questão, seu fato, e que ela for submetida na delegacia de polícia a uma entrevista com um psicólogo, em que ele
como eu havia dito, elaborasse um documento chamado atestado psicológico para ver se existe mesmo sinais, indícios de que ela foi vítima, de que ela apresenta o dano psíquico. Com isso instrui um inquérito policial que é encaminhado ao juízo. O Ministério Público, então, pode requerer a execução de uma perícia psicológica. Isso pode ser feito, inclusive, pelo psicólogo do próprio juizado da violência doméstica contra a mulher. E ali, dentro de todos os requisitos, todas as garantias processuais e também observando a ética, né? Todas as questões do Conselho Federal de Psicologia, então faria esse laudo psicológico e que daria um resultado, claro que não é um resultado tão firme como é num laudo, por exemplo, de lesão física, né? Mas ele já vem ali num juízo de probabilidade, mas que isso instruísse, então, possivelmente uma denúncia. Se ficasse caracterizado que a mulher sofreu aquela violência psicológica e de que há indícios de que aquela pessoa apontada por ela foi o autor, que uma coisa tem correlação com a outra, né? Que existe um nexo de causalidade entre os danos que ela apresenta e o fato que ela expõe, que fosse, então, desse início a um processo penal para apurar esse crime. Eu sei que é uma pergunta muito ampla, mas eu estou curioso para saber, na sua visão, o que precisaria mudar para que esses números tão grandes de violência doméstica diminuíssem no Brasil. Olha, como eu disse antes, assim, como não existe um modelo de mulher vítima da violência, né, em situação de violência doméstica, como não existe um modelo de relacionamento violento, fica difícil responder essa pergunta, porque cada caso é um caso, serão diversas coisas a serem consideradas quando a gente fala nisso. Mas uma coisa que eu acho interessante é pensar em justiça restaurativa, como agora tem sido, inclusive, estimulado a que se promova a justiça restaurativa também no âmbito da violência doméstica, né? Que isso seja mais a par, né, da persecução criminal, que isso seja também uma possibilidade de resolução dos conflitos. Na sua visão, a lei da violência doméstica, ela é suficiente? Ela é um meio importante, né, ele traz soluções e medidas, na verdade, para o combate à violência doméstica. Ele é um resultado de uma história muito grande, de lutas, né? Ele veio ali como resultado de uma violência cometida contra uma mulher, que foi a Maria da Penha Maia Fernandes, que acabou, o nome dela virou o nome da lei. Então, ela é um instrumento bastante importante e recentemente novo, né? E que precisa ser aplicado. Muito obrigado pela entrevista, doutora Ana, e mais uma vez parabéns pelo livro. O programa Justiça Legal de hoje está ficando por aqui com essa excelente entrevista, mas você sabe, semana que vem temos mais entrevistas relevantes e, claro, o dia a dia do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Até lá!